Fala pessoal, bem-vindos aí mais uma vez ao canal Obra Nossa. Obrigado aí vocês que estão acompanhando os vídeos aí, as dicas. Se você ainda não está acompanhando, a gente já pede aí, né, que você, se possível, dê uma força pro canal aí, se inscreva no canal. Se esse vídeo te ajudar também com as informações, dá um joinha que isso aí também ajuda bastante a gente, né? O YouTube mostra mais os vídeos para as pessoas a partir do momento que vocês dão um joinha aí, tá certo? Pessoal, nesse vídeo a gente vai estar falando de uma coisa que é rotina também aí no dia a dia do eletricista, né? Se deparar com esse defeito, que é o disjuntor desarmando. Então, tanto se você é eletricista ou se não for também, né? Mas deseja identificar o que está causando isso, nesse vídeo aqui a gente vai listar, né? Quais são alguns motivos que fazem os disjuntores aí, o disjuntor tá desarmando, tá certo? O primeiro motivo, pessoal, que a gente vai falar é que é o motivo por curto-circuito, certo? O disjuntor ele é feito para isso, para proteger os seus circuitos, né? Então, no caso de um curto-circuito, ele sente de imediato esse problema. Como que você identifica, né? Você vai tentar religar o disjuntor, quando você tenta, na mesma hora ele cai. Ele não fica nem um pouquinho ligado. No mesmo instante que você tenta, ele cai. Muitas vezes você consegue até mesmo sentir, né, ele dando um estouro na parte interna dele, né? Não é nada que te machuque, né? Essa parte é bem isolada, né? Não vai te dar choque, nada. Mas você sente um estourinho, né? Um barulhinho seco que ele faz dentro e às vezes um clarão. Então, isso aí é um sintoma de curto-circuito. Precisa ser encontrado esse curto-circuito, né? Percorrido ali esse circuito que está desligando, né? E encontrado o defeito e reparado, tá certo? O outro motivo, pessoal, o segundo motivo que faz o disjuntor ficar desarmando é por sobrecarga. O que seria isso, né? O disjuntor ele tem a capacidade dele aqui, a amperagem que ele atende. Aí vamos supor que nesse circuito aqui, vamos supor que esse disjuntor atende um circuito lá de tomadas. Vamos supor que nesse circuito você vai adicionando ali novos equipamentos, né? Compra ali uma airfryer, né, que está bastante na moda, mas já tinha outros equipamentos ligados ali naquele circuito. Então, com o tempo, vai passando da capacidade que esse disjuntor aguenta, que é, por exemplo, no caso desse aqui, ó, 25 amperes, né? Aí, se você passar dessa capacidade, ele vai funcionar por um tempo, né? Não é imediato, né? Passou de 25 amperes, ele atua. Mas ele vai funcionar por um tempinho, né? E em seguida desligar, né? Dependendo da quantidade ali que está passando da corrente que ele aguenta, tá certo? Então você vai vir, vai religar ele. Se você religa no mesmo instante, ele vai cair um pouco mais rápido, né? Mas se você vem e religa depois de alguns minutos, ele até que vai segurar por um tempo, mas quando aqueles equipamentos estiverem sendo usados de novo, né? Aí novamente ele vai atuar, vai ficar atuando, né? Então aí o que você faz? Você vem com um amperímetro, né? Um equipamento que é específico para isso, que vai medir aqui a corrente que está passando nesse circuito, tá certo? Se a corrente que está passando nesse circuito for maior do que a capacidade do disjuntor, aí você encontrou o problema, tá? O que você pode estar fazendo? Você pode estar vendo a possibilidade de substituir esse disjuntor por um disjuntor de capacidade maior, né? Mas isso aí, pessoal, tem que ser feito com conhecimento, porque você não pode simplesmente substituir por um disjuntor maior, né? Ou como alguns falam, coloca um disjuntor mais forte, né? É o disjuntor que está fraco, coloca um mais forte. Você não pode simplesmente substituir, colocar um disjuntor de capacidade maior, sem dar atenção à capacidade que o seu cabo suporta. Por exemplo, vamos supor que está acontecendo isso nesse circuito, né? Disjuntor de 25 amperes, que é utilizado aí normalmente para um cabo de até 2,5 mm, que suporta essa corrente, tá certo? É o que o cabo de 2,5 suporta. Mas vamos supor que está desarmando, você detectou que é uma sobrecarga, você vem e simplesmente substitui esse disjuntor aqui por um disjuntor de 32. Beleza, o disjuntor ele suporta a capacidade, mas o cabo que ele está atendendo não suporta. Então você vai transferir esse problema para a sua fiação. O disjuntor ele vai deixar de fazer a função dele, que é proteger a sua instalação, tá certo? Ela vai ficar desprotegida porque o cabo está suportando uma corrente que é maior
do que ele aguenta, que é a corrente que o disjuntor está deixando passar, tá certo? Então, o disjuntor sempre tem que estar de acordo com a capacidade do cabo. No caso de uma sobrecarga, se tiver necessidade de substituir o disjuntor, vê se o cabo também não precisa ser substituído, porque senão esse problema vai persistir por conta de aquecimento nos cabos. Agora, o terceiro ponto, pessoal, que a gente vai estar compartilhando com vocês aí, que faz o disjuntor desarmar, é por aquecimento. Na verdade, os dois outros pontos também fazem o disjuntor desarmar por aquecimento, né? Tanto no caso de um curto-circuito, né, que a temperatura aí do circuito eleva de uma forma muito rápida, né, faz o disjuntor desarmar, né, porque altera a característica do material dele lá dentro. É um material bimetálico que chama. Esse material se expande, né, e não aumenta a temperatura e faz então o disjuntor atuar. No caso também de uma sobrecarga acontece a mesma coisa, né? Passando uma corrente maior do que ele aguenta, ele vai atuar, né? Por conta da expansão desse material bimetálico que vai atuar o mecanismo lá. Só que nesse ponto de aquecimento, pessoal, eu vou passar para vocês algumas coisas que podem fazer também a sua instalação aquecer e desligar o disjuntor sem ser necessariamente curto-circuito ou sobrecarga, que é o que? Uma das coisas é mau contato. Pode ser mau contato, pessoal, às vezes no borne, aqui no terminal do disjuntor. Às vezes, por exemplo, quando a gente coloca um cabo aqui para alimentar, às vezes você coloca fora do terminal e você aperta simplesmente o disjuntor, né? Você aperta o terminal aqui e acha que o cabo tá naquele quadro apertadinho, né? O cabo fica fixo aqui, você acha que o cabo tá preso, quando na verdade não tá. Isso, né? Ou às vezes se não tiver bem apertado, tá dentro da chapinha ali, mas não tá bem apertado. O que acontece? Esse mau contato vai gerando ali, né? Micro faíscas, né? Aquecimento, vai aquecendo o seu disjuntor ali e ele vai ficar desarmando por expansão aqui do material bimetálico dentro dele, tá certo? Então, uma das coisas que pode ocorrer esse aquecimento é isso. Outra coisa, às vezes você vai pôr o cabo, quando você não utiliza terminal, não tem o costume de utilizar terminal, você tem que ficar bem atento se quando você vai colocar o cabo não acontece isso, ó, de ficar destentando o cabo, porque senão você coloca o cabo ali sem alguns tentos, né, sem uma parte dele. Aí o que acontece? O cabo ele vai estar pegando ali no terminal com uma bitola menor do que a que ele deveria, que é a bitola completa dele, tá certo? Então isso vai acontecer o que? O cabo, né, com essa capacidade menor vai ficar aquecendo e desligando o seu disjuntor. Outra forma de aquecimento também, né, que pode estar aquecendo aí a sua instalação e desligando o seu disjuntor, aquecimento nas próprias tomadas, né, nos equipamentos que você usa. Sabe aquelas tomadas que quando você pluga, ela sai uma faísquinha, né? Ou às vezes você mexe nela ali, ela tá plugada, você mexe nela ali, ela sai uma faísquinha. É porque essa tomada ela tá com mau contato. Agora imagina um circuito onde tem várias tomadas assim, né? Esses maus contatos, eles geram aquecimento na sua instalação. E em vista disso, né, se tiver os equipamentos ali ligados que tá sobrecarregando a instalação, tá fazendo aquecer demais, né? Aí vai estar desligando, então aquecendo a tomada vai aquecer os seus cabos, os cabos estão ligados nos disjuntores, então vai estar atuando os disjuntores por aquecimento, tá certo? Então você vê que não necessariamente é por curto-circuito ou sobrecarga que gera o aquecimento que desliga os disjuntores. Agora, pessoal, uma outra coisa que faz o disjuntor desarmar, e isso é um macete que a gente vai estar passando no vídeo aí, que é coisa realmente do dia a dia, que a gente encontra e realmente você vai ver poucos vídeos ou talvez não encontre outros vídeos falando a respeito disso, que é sobre o disjuntor fadigado. O que seria isso, disjuntor fadigado? É quando o próprio mecanismo dentro do disjuntor
ele se desgasta, tá certo? Então esse disjuntor, mesmo que não tenha curto-circuito, mesmo que a instalação não esteja com sobrecarga, não tenha nenhum problema na instalação, esse disjuntor ele vai ficar desarmando, tá certo? Ele ocorreu com o tempo ali uma deformidade dentro do mecanismo dele ali que está fazendo ele desligar a todo momento. Em muitos casos, às vezes nenhum equipamento de maior potência ali está sendo utilizado na casa, você não está utilizando nada demais e mesmo assim o disjuntor ele cai. Mas como que você pode testar para saber se é isso, pessoal? Aí vou dar para vocês um macete que a gente aprende aí no dia a dia. Esse disjuntor aqui ele não está fadigado. Olha só o que acontece quando você dá um impacto nele. Ele não desliga, tá certo? Isso aqui quer dizer o quê? Que o mecanismo dentro dele está firme. Então olha que forma simples de saber. Já esse disjuntor aqui foi trocado de um padrão de entrada, né? Que normalmente já é os disjuntores ali que ficam, que passa toda a alimentação por ele, então fica mais sobrecarregado mesmo, né? Disjuntor geral, disjuntor lá do padrão de entrada. E esse disjuntor aqui está fadigado, eu substituí ele está com esse defeito. Olha só o que acontece quando a gente faz esse teste, ó. Viu como ele cai? De novo, ó. Viu como ele cai? Então, isso significa o quê? Que o mecanismo dele aqui já não está firme, tá certo? Teve alguma dilatação. Esse disjuntor, na verdade, ele é de uma marca, né, aí inferior, né? Ele é um disjuntor de uma qualidade inferior. Então, por conta disso, o material que é utilizado dentro dele também é um material um pouco inferior, né? Então, pode ser que com o tempo utilizando alterou aí as características desse material e aí, portanto, né, aconteceu esse desgaste no mecanismo, né? Não faz o disjuntor não segurar como deveria. Às vezes você só trisca, né, num disjuntor que está assim e ele já cai. É uma característica também de que o disjuntor está fadigado. Às vezes nem religa, né? Você tenta religar, ele nem religa, mas você vê que não é um curto, porque não sai nenhuma faísca, ele não dá nenhum estouro, né? Então você pode estar tirando ele e fazendo esse teste do impacto nele para ver se ele está fadigado ou não. Tá certo, pessoal? Então foi aí mais uma dica bônus aí para vocês aí, coisas que a gente se depara no dia a dia. A gente espera que essas dicas, né, essa e as outras dicas que foram passadas aí, possa ajudar você nos problemas que você enfrentar aí no seu dia a dia, da sua instalação ou no serviço que você for fazer. Se te ajudou de alguma forma, a gente pede também que você ajude o canal aí, tá ok? Obrigado, pessoal!